E aí, turma, estamos na nossa segunda parte sobre soluções. Em especial, esse vídeo vai ser sobre solubilidade, que é uma propriedade muito importante dentro das soluções. Para isso, a gente vai para o quadro, tá bom? Para que a gente possa ver também usando imagens como isso pode se dar e como é que aparece nas questões ou no Enem. Olá, turma! Voltamos aqui com a segunda parte de solução, tá bom? Nossa aula de Química. Vamos falar agora principalmente de solubilidade, que é uma propriedade, tá bom, gente? No caso, solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas de solvente específico a determinada condição. Vamos traduzir. É uma quantidade máxima de uma substância. Essa substância vai ser o soluto que se dissolve em 100 gramas de solvente específico. No caso, por exemplo, se o solvente for a água, a solubilidade, a quantidade máxima, vai interferir. Se for álcool, então cada substância possui uma característica diferente, por isso uma solubilidade diferente, tá bom? Tanto do soluto quanto do solvente. E os outros fatores que vão influenciar, além da característica química das substâncias, são as condições, que pode ser temperatura e pode ser também, por exemplo, pressão. Aqui eu dei exemplo de 25 graus Celsius e de 1 atm. Por exemplo, se a gente às vezes aumenta a temperatura, a gente consegue dissolver, aumentar o coeficiente de solubilidade de determinada substância. Tá bom? Se a gente, no outro caso, abaixa a temperatura, esfria o sistema, a gente diminui a capacidade, né, daquele sistema estar dissolvendo o soluto. Só para a gente lembrar, gente, o que é solvente? Então, solvente é a substância que dissolve. Já o soluto, a gente pode dizer que é a substância que é dissolvida. Então, uma tem relação com a outra. Mas o solvente também a gente vai colocar aqui, normalmente se apresenta em maior quantidade, tá bom, gente? Maior quantidade. Já o soluto em menor, como é o caso daquele exemplo do álcool A70. O álcool está em maior concentração, em maior quantidade, então ele vai passar a ser o solvente, e a água em menor quantidade, o soluto. Uma das coisas que a gente precisa também saber é que há uma regra geral que diz que semelhante dissolve semelhante, tá bom? Por exemplo, a água é uma molécula polar, então ela vai também dissolver moléculas polares, por exemplo. Então, a água dissolve álcool etílico. Já a água não dissolve óleo, porque o óleo ele é apolar. Ou, por exemplo, ele tem, no caso dele, uma região hidrofóbica e outra hidrofílica. Então, aquela região hidrofóbica vai formar uma micela de proteção, impedindo que a água, de fato, possa dissolvê-lo. Tá bom, gente? Agora, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho de coeficiente de solubilidade, tá bom? O CS, que nada mais é do que a expressão numérica de cada substância com relação ao soluto e ao solvente, de quanto ela pode ser dissolvida em 100 gramas, tá? No caso aqui a gente usou como exemplo o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o nosso sal de cozinha, a 0 graus e a 25 graus. A 0 graus a gente consegue dissolver até 35,7 gramas de sal em 100 gramas de água. 100 gramas de água dá mais ou menos 100 ml, tá bom, gente, de água. Já a 25 graus, uma temperatura mais quente, nós conseguimos dissolver mais, tá vendo? 42 gramas de sal em 100 gramas de água. Vamos imaginar o seguinte, que aqui nesse primeiro sistema,
eu coloque aqui dentro, olha só, 20 gramas de NaCl. Nesse outro aqui, eu vou colocar, presta atenção, eu vou colocar 35,7 gramas, tá bom? De NaCl. Nesse daqui, eu vou colocar 42 gramas de NaCl. E nesse próximo, eu vou manter as 42 gramas. Pronto, ótimo. O que é que acontece, professor, em cada situação dessa? Vamos lá. Quando a gente coloca 20 gramas de NaCl aqui, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, aqui dentro tem 100 gramas de água. 100 gramas de água para cada recipiente desse. Quando a gente coloca 20 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 0 graus, a gente consegue dissolver as 20 gramas. Por quê? Porque ela poderia dissolver até 35,7 gramas. Então, a gente tem ainda uma folga aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho uma solução insaturada, tá bom? A gente chama essa solução de insaturada. Quando a gente não atinge o coeficiente de solubilidade, está abaixo dela. Então o sal se dissolve todo aqui dentro de tal maneira que a gente não consegue determinar onde está a fase do sal e da água. É uma mistura homogênea, uma solução. No caso aqui, gente, nós temos agora 35,7. Olha só. 35,7 é exatamente o coeficiente de solubilidade a 0 graus. Então, o que é que acontece aqui, professor? O sal consegue dissolver? Sim, todo. Por quê? Porque ele está dentro dos limites do coeficiente de solubilidade. 35,7, ele consegue dissolver totalmente ele em 100 gramas de água. Então, essa solução aqui, a gente dá o nome de solução saturada. Qual é a diferença dessa para essa? Essa atingiu o coeficiente de solubilidade, saturou. Ela conseguiu dissolver tudo, mas ela não suporta mais. Se a gente colocar mais sal aqui, esse sal não vai conseguir se dissolver. Por quê? Porque está saturada. Agora, na próxima, a gente agora colocou 42 gramas. Dessas 42 gramas, 35,7 foi dissolvido. E o restante que ultrapassou o coeficiente a 0 graus de 35,7, ficou como corpo de fundo. Então, o sal que não conseguiu se dissolver fica como corpo de fundo. A gente chama ainda de solução saturada, tá bom? Porque saturou, mas sobrou um restante de sal e esse restante ficou como corpo de fundo. Então, é saturada com corpo de fundo. Esse corpo de fundo nada mais é do que o sal que não foi dissolvido, tá bom, gente? Por fim, chegamos nesse último exemplo aqui. A gente tem 42 gramas de NaCl. E aí, o que é que vai acontecer? Ah, professor, 42 gramas só vai dissolver 35,7, mas isso é a 0 graus. Como a gente aqui tem um sistema com 25 graus, agora a gente pega, né, e consegue dissolver todo o conteúdo do sal. Então, a gente aqui atinge o coeficiente de solubilidade a 25 e a gente tem aqui uma solução saturada. Tá bom, gente? Então é isso. Agora vamos para mais exemplos. Gente, agora nesse exemplo, a gente vai falar de uma situação especial. Olha só. Tem momentos que a gente consegue dissolver mais soluto do que o coeficiente de solubilidade indica, tá bom? Mas a gente só consegue dentro de um processo especial.
E o processo é o seguinte. Imagine que a gente tem 100 gramas de água, tá bom? A 25 graus. Então, o coeficiente de solubilidade do NaCl nessa temperatura é de 42 gramas. Agora, imagine que a gente coloque 50 gramas, a gente ultrapassou o coeficiente. Dessas 50 gramas, 42 vai se dissolver, tá bom? Mas as 8 gramas restantes vai ficar como corpo de fundo, como a gente aprendeu. É uma solução saturada com corpo de fundo. Mas o que é que acontece? Como é, professor, que esses 8 gramas vai conseguir se dissolver aqui, já que ele atingiu e ultrapassou, né? A gente precisa primeiro esquentar o sistema, né? Aí a gente esquenta, eleva a temperatura, de tal maneira que ela saiu de 25, ó, foi para 60 graus. Então, quando a gente aumenta a temperatura, significa que a gente vai conseguir dissolver mais sal, de tal maneira que o coeficiente de solubilidade a 60 graus muda, dando condição de dissolver a 50 gramas. Então, esse corpo de fundo aqui, que antes estava presente, a 60 graus, ele também é dissolvido. Sim, professor, mas você mudou a temperatura. Aí o que é que acontece? A gente agora vai resfriar novamente o sistema, sabe? De tal maneira que a gente consiga, no final do processo, mesmo agora ele estando a 25 graus Celsius, conter as 50 gramas dissolvida. Mas isso aqui é um processo especial, ele não é estável, tá bom, gente? Porque a 25 graus o coeficiente é 42 e ele está aqui super saturado. Qualquer abalo no sistema, até mesmo uma pancadinha que a gente desse aqui nesse vidro, ia fazer com que aquele sal extra, aquelas 8 gramas, ela caia novamente e deposite como corpo de fundo. Então a gente chama isso daqui de super saturada. Então é uma condição especial que é atingida com o aumento da temperatura e depois o resfriamento controlado, mas que superou o coeficiente de solubilidade. Oi, gente, aqui no final eu não poderia deixar de relacionar com outros assuntos, como biologia, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aqui desse assunto dentro, por exemplo, de biologia, dentro da osmose, que é a passagem da água por uma membrana semipermeável, como acontece, por exemplo, nas células, tá bom? No caso aqui eu fiz um esquema de uma parede celular, então a gente está falando aqui de células, por exemplo, de vegetais, tá bom? E o meio que essa célula tá. Por exemplo, um meio hipotônico é um meio que tem pouco soluto lá, tá bom? Então imagine que o coeficiente de solubilidade não foi atingido. Então ele está hipotônico, é uma solução insaturada, por exemplo. Então imagine que nós temos ali, ó, vários solutos, vários íons fora da célula, e esses íons está imerso em água, tá bom? Aí o que é que acontece? Dentro da célula, nós temos muito mais íons, de tal maneira que se a gente fosse comparar, olha só, a quantidade de soluto dentro e fora da célula, fora tem bem menos. Então a gente considera que o meio está hipotônico, de tal maneira que a água, ela vai fazer o quê? Ela vai sair do meio que está menos concentrado, tá vendo? Para o meio mais concentrado. Isso aí. No caso, o meio está hipotônico fora da célula, tá bom, gente? No caso isotônico, é quando a gente tem uma concentração praticamente igual, tá bom? Imagine que a quantidade de soluto dentro e fora da célula está equilibrado. Então, neste meio aqui, a passagem da água de dentro para fora e de fora para dentro, ela está mais equilibrada. Já no meio hipertônico, nós temos bastante concentração de soluto fora. Então o meio está muito, né, vamos dizer assim, concentrado. Inclusive até atingir, por exemplo, o coeficiente de solubilidade. E o meio dentro da célula, não.
Então, qual é a característica aqui? É a água sair, né, deste meio e ir para fora. Pois aqui a demanda de solubilidade é maior do lado de fora. A água vai sair deste meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá bom? O que é que acontece com a célula nessa situação? Nessa situação aqui, no meio hipotônico, a célula está se enchendo de água. Então, a parede e a membrana plasmática vai estar lá, ó, cheia. Já no meio isotônico, nós temos um equilíbrio, né? E no meio hipertônico, como ela perde água para o meio, ela murcha. Tá bom? Então, esse assunto de soluto, solvente, solubilidade impacta também na biologia. Tá bom, gente? Se inscreva no canal e boas provas, bom estudo, bom Enem para você. Não esquece de dar o like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas.